Graças e paz, amados irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para este momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. E aos que estarão conosco, assistindo, participando, que o Senhor também alegre o coração de vocês. Temos muitos irmãos que ainda continuam impedidos, de estarem conosco. Aqueles que estão aguardando ainda a segunda vacina, outros já tomaram a vacina, estão aguardando a imunização, E nós estamos muito felizes. Que o Senhor continue abençoando a todos, que o Senhor continue abençoando a nossa humanidade, a terra, os povos. Vamos continuar, amados, sendo igreja do Senhor Jesus, somos da agência do Senhor aqui na terra. Nós possamos transmitir a grande mensagem de esperança: Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos nos alegrar nesta noite, neste encontro, que nós possamos nos render diante daquele que tem nos abençoado poderosamente. Por isso, nós estamos aqui nessa noite convidando a todos: vamos adorar ao nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar os presentes a se colocarem em pé. A você que está na sua casa, fique à vontade, mas renda-se diante do Senhor, porque a adoração é rendição. Que você possa quebrantar-se diante do Senhor, louvá-lo de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Adore ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de nós estarmos aqui, Santo Deus, adorando e bendizendo ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor colocará em nossos lábios um cântico novo a cada dia. E nós, Santo Deus, compreendemos o que isso significa, porque, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem protegido os teus filhos, dado sustento, o Senhor tem operado milagres e maravilhas. Isso tudo para nós, Santo Deus, é algo maravilhoso. Nós não temos como, Pai, não nos sentimos constrangidos, como o apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor, derrama do teu Espírito, aviva a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, Santo Deus. Senhor, nós temos grande expectativa, a nossa esperança está no Senhor, de podermos voltar ao Pai, às nossas atividades. Nós sabemos, Santo Deus, que a tua igreja, Senhor, ela tem uma autoridade divina sobre ela. E há tempo e fora de tempo nós temos anunciado, pregado, amado as pessoas, anunciado que só Jesus Cristo salva. E assim, Pai, que o Senhor continue sustentando a tua igreja. Senhor, recebe a nossa adoração, os louvores, Santo Deus, em ações de graça, Santo Deus. E que nesta noite também, Santo Deus, eu possa ministrar a tua bendita palavra, Senhor, sobre nossas vidas, sobre todos aqueles que os nossos meios de comunicação poderão alcançar, os irmãos que estão aqui reunidos conosco no templo da Igreja Batista da Ilha, Pai, os nossos irmãos que estão nas suas casas, Pai. Senhor, visite todos nós, ministre, Santo Deus, sobre todos nós. É o que nós oramos e pedimos alegremente, confiadamente, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os amados podem se assentar. Nós vamos ouvir neste momento o instrumental e continuaremos este mesmo sentimento de adoração ao nosso Deus.
Louvado seja o nosso Deus. Nós temos alegria de, nesta noite, neste culto, estarmos recebendo o casal, pastor Tagner, querido Tagner, irmão em Cristo maravilhoso, abençoado, e a nossa irmã Laís, também esposa, estão presentes aqui conosco. Sejam bem-vindos, os demais irmãos presentes também. A nossa expectativa é grande para podermos retornar às nossas atividades, rever, os nossos irmãos e irmãs, aqueles que se encontram mais distantes, outros em virtude de outras situações. Vamos colocar em pé. Nós vamos adorar o Senhor com o primeiro cântico desta noite. Quão formoso és, Rei do Universo. Que a glória do Senhor seja manifesta sobre nossas vidas, que o mundo conheça Cristo como Senhor, que a igreja possa testemunhar dessa glória maravilhosa, da graça do Senhor. Tocar nas vestes nos faz lembrar da mulher do fluxo de sangue, que creu que se tão somente tocasse na orla do manto de Cristo, seria curada. É essa fé que nós precisamos ter, é esse novo cântico no nosso lábio, que nós precisamos compreender que Deus está fazendo na nossa vida. A maravilha do cristão, daquele que tem o Senhor, é que a cada obstáculo, a cada dificuldade, problema, nós temos a oportunidade de conhecer o poder do nosso Deus, as suas maravilhas. E agora nós vamos cantar o hino, que a alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar. Vamos louvar o Senhor com o hino 318 do Inário para o Culto Cristão. Cristo, eu confio em teu nome.
Os amados podem se sentar. Nós estaremos neste momento louvando o Senhor com mais um cântico e estaremos dedicando aqueles que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas, poderão fazer neste momento. E nós estaremos neste momento também dedicando algo muito especial, que são as nossas vidas. Eu aprendi que existe uma coisa que todos, ou seja, melhor dizendo, ninguém pode dizer que não pode consagrar ao Senhor. É o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então consagra a sua vida ao Senhor nessa noite, neste momento, que o Senhor possa se alegrar e que nós possamos assim bem dizer o nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com o cântico: Senhor, de ti preciso, venho a ti me confessar. Vamos cantar novamente? Pode cantar, vamos aprender. Vamos repetir novamente esse pedaço, ó. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor justo e fiel, de ti eu preciso. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos dá a liberdade para clamarmos a Ti, para invocarmos o Teu nome, para buscarmos a Tua face.
para batermos, para pedirmos, para crermos que o Senhor, na tua infinita misericórdia e graça, nos atenderá, nos abençoará, e conforme disse o teu próprio Filho Jesus, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui consagrando algo ao Senhor, foi porque o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, agiu para conosco, Santo Deus, em nosso favor, Senhor Deus. O Senhor foi gracioso conosco, nos dando oportunidade, ó Deus, do trabalho, nos deu saúde, nos deu proteção. Que o Senhor, Santo Deus, continue abençoando os teus filhos em sua fidelidade, Pai, como também aqueles, Santo Deus, que porventura encontrem-se em alguma dificuldade, Santo Deus, talvez seja do emprego, talvez seja uma questão de saúde. Ó Pai Santo, Tu és todo poderoso, para Ti não há nada que seja impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus das misericórdias. Santo Deus e Pai, nós te louvamos. Recebe, Santo Deus, a dedicação, a consagração dos teus filhos nesta hora, Pai Santo. Multiplica, Santo Deus, nos dê sabedoria para administrarmos, Santo Deus. A tua palavra diz: porque no pouco foste fiel, no muito te colocarei. O Senhor multiplica o azeite da botija do fiel, o Senhor sustenta, o Senhor não permite que o justo padeça do pão. E por tudo isso, Santo Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Amados, ontem foi sexta, Dia Internacional da Família, né? Nós estivemos aí recebendo os comunicados. Eu coloquei uma mensagem um pouco tímida, né, lá no grupo da igreja do WhatsApp, mas eu me comprometi em dar uma palavra aqui hoje, uma palavra muito breve sobre o Dia Internacional da Família. Todo dia é Dia da Família, mas por que nós devemos considerar esta data? E o que nós devemos neste momento da humanidade estar pensando sobre família? Quando o Senhor separa Abrão para o seu propósito, Ele estabeleceu um ministério em Abrão, de ser uma bênção sobre todos ou para todas as famílias da terra. E nós sabemos que a igreja é povo de Deus, logo nós temos a responsabilidade em relação à continuidade de abençoar as famílias na terra. Nós somos o povo santo adquirido, sacerdócio real. Cada cristão é um embaixador de Cristo. E, amados, nós devemos dar a nossa contribuição. A palavra do Senhor também diz que nós devemos ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que maravilha! E que neste momento desta crise mundial, de tantas outras crises que já estão presentes na humanidade, ser família cristã é um privilégio. Que nós possamos continuar crendo que o Deus que nos chamou nos sustenta, que a nossa família, uma vez consagrada, ela é do Senhor, ela tem a bênção do Senhor, e que nós vamos atravessar todo e qualquer vale, todo e qualquer deserto, porque o Senhor é conosco. Que nós possamos, amados, prosseguir pela fé, porque o justo viverá pela fé. A família deve caminhar pela fé, confiando na graça e no poder do Senhor. Por isso, essa data é especial. Mas eu quero fazer uma convocação especial. Vamos separar essa semana que nós estamos iniciando hoje para o nosso momento de devocional nos nossos lares. Nós estamos clamando ao Senhor. Eu sei que nós já estamos fazendo isso, mas vamos continuar clamando. A família tem sido muito atacada, as famílias na terra, no Brasil e no mundo. Nós estamos presenciando aí coisas terríveis acontecendo, feminicídio todos os dias, infanticídio também, né? O assassinato, o homicídio de crianças.
a violência doméstica está muito presente, fora as outras questões, né? Do abandono das nossas crianças, da falta da orientação, dos cuidados. Por isso, nós queremos estar elevando um período de clamor ao Senhor pela igreja, e mais adiante, ao término deste culto, nós estaremos fazendo este clamor. O pastor Targni, que está conosco, ele estará orando, e antes de nós concluirmos o nosso culto nesta noite, mas a nossa palavra nesse sentido: louvado seja o Senhor nosso Deus pelo nosso lar. Como alguém disse, nós não somos perfeitos, logo também os nossos lares, eles estarão atravessando talvez alguma dificuldade em algum momento, mas não devemos desistir. Conforme nós aprendemos no curso Casados para Sempre, né? Não há lar que o casamento que seja tão bom que não possa melhorar. É uma frase que a gente aprende ali, e eu quero trazer isso para a nossa família. Se ela hoje está bem, com certeza o Senhor ainda tem coisas melhores, coisas boas para estar operando, realizando, e nós devemos ter esperança, amados. Vamos continuar como família, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar segundo a palavra, sabendo fazer boas escolhas. Jesus, ele ministrou uma palavra e ele deu o exemplo de duas casas: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Todas as duas sofreram as mesmas tempestades, mas a que prevaleceu, a que resistiu, foi aquela que estava firmada na rocha. E Cristo é a nossa rocha do século, né? É a nossa rocha, a nossa pedra angular, e que nós possamos continuar segundo as orientações do nosso maravilhoso Deus. Amados, nós queremos dar alguns avisos de forma breve, para logo em seguida passarmos a palavra ao nosso mensageiro desta noite. Nós estamos fazendo as nossas transmissões pelo canal do Facebook, PS Sérgio Reis, pastor Sérgio, mas nós já estamos trabalhando a construção do nosso site oficial e dos canais de transmissão. O nosso irmão, querido irmão Alexandre Gonçalves, lá de Domingos Martins, ele está já trabalhando na construção do nosso site. Nós colocamos ali. O nosso irmão Anderson Santos também já está participando conosco, porque o Anderson é um especialista na construção e também em relação a rádios FMs. O Tag não conhece, é locutor, é um membro aqui da igreja da Morada de Camburi, e já estivemos conversando com ele, foi membro também da nossa igreja. Então já se prontificou a estar conosco, participando da construção desse site, desse portal que nós vamos criar para os membros da igreja. Aqui nós vamos ter o espaço das crianças, dos jovens, né, e os demais, e tudo que se refere à nossa igreja, ao ministério da nossa igreja, estarão ali para acessarmos, termos as nossas informações. Então continuem atentos, que nós vamos com certeza ter coisa nova por aí. Nós queremos colocar os pedidos de oração, amados. A nossa irmã Leolita, ela pede pela Gelda, que é irmã, sua cunhada, né? Irmã do nosso saudoso Jesuí. Não está mais entre nós, mas continua em nossos corações. A irmã Gelda necessita de orações, de saúde. Eu vou pedir para que peguem a criança por causa do aparelho que está aqui, tá? Então vamos estar orando pela irmã Gelda. Continuemos orando pelo nosso irmão Joênio. O irmão Joênio, ele está em tratamento do Covid, mas para agora, em honra do nosso Deus, está melhorando, né, está se recuperando, e que ele em breve possa estar em sua casa e conosco também, participando dos nossos cultos. E aqueles que participam conosco na nossa mídia, pode colocar ali o seu comentário, ou no comentário coloque o seu pedido de oração, tá certo? Ou também compartilhe a sua gratidão
Nós temos também a gratidão do José Stein, lá de Domingos Martins, ficou mais de 60 dias na UTI, devido ao Covid, e mandou agradecer aos irmãos que estiveram orando. A família agradece, a esposa Nilza, e outras pessoas também que o Senhor tem operado e tem abençoado. E eu também tenho a agradecer. Essa semana, nós tivemos o falecimento de um tio meu, muito querido, Nilson Nogueira, veio a óbito, e que os irmãos continuem orando por meus familiares, por minha família, mas nós compreendemos que este momento é o momento de todos nós estarmos preparados, porque a morte é certa para todos que estão vivos. Então não é só por Covid que as pessoas morrem, por várias outras questões, mas é que nós possamos continuar zelando pelo nosso corpo, pela nossa saúde, por esse dom precioso que é a vida, com responsabilidade, com amor, tá certo? E que nós possamos, amados, para que possamos ter boas expectativas também. Preciosas do Ministério das Irmãs aí, MCM, né? Mulheres Cristãs em Missão. O encontro para a oração é nas terças-feiras, às 18h30, pelo WhatsApp. Então participe, a irmã Joelma está convidando a todas as irmãs para neste horário, na terça-feira, às 18h30, participar no WhatsApp. Até mesmo para aquelas que não fazem parte do nosso ministério da igreja, pode vir participar deste grupo de oração aí. E amados, nós temos muitos motivos de oração, não vamos alistar, citar todos, devido ao nosso tempo, mas louvado seja o nosso maravilhoso Deus. Seguindo o protocolo, né? Aqui é assim, né, irmão? Tem que dar exemplo, né? Somos exemplos. Inclusive aqui no nosso microfone, aqui o nosso pregador possa usá-lo com todo carinho. Pastor Wagner, quero convidá-lo para estar aqui conosco. Amados, vocês não sabem o quanto eu estou feliz. Há muito tempo que eu aguardo a bênção de poder receber este jovem pastor, irmão, amigo, é um monte de coisa, né? A lista é grande também. Esse irmão, nós tivemos a alegria de ir ali em Domingos Martins, nesse tempo que eu estive ali, 20 anos e 9 meses, uma família abençoada. A mãe dele deve estar participando aqui conosco, a irmã Rosa. Não chora não, irmã Rosa, por favor, né? Se alegra o Senhor. Mas uma família muito querida e amada. E o Dagner, eu tive o privilégio, a bênção e a responsabilidade também, né, Dagner? De orientá-lo, de conduzi-lo para o seminário, de acompanhá-lo durante o período. Mas aí o coração dele bateu mais forte pela Laís, que está ali conosco, né, no culto dessa noite. Glória a Deus por isso, né, Dagner? Senão, estava que nem Adão, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas Deus colocou uma ajudadora, uma companheira maravilhosa que está conosco aqui. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, é bênção. E eu tenho a alegria de passar por Dagner, a bênção de receber Dagner aqui, para você ministrar a palavra que Deus colocou no seu coração. Essa água ali do lado é para você, fique à vontade. E é isso aí, Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Amém. A alegria é recíproca no meu coração também, né? O pastor Sérgio falou, ele foi muito especial, continua sendo na minha vida, porque participou da minha vida desde o início da minha caminhada cristã, lá na igreja em Domingos Martins, onde eu fui estimulado por ele a servir ao Senhor e também incentivado a atender o chamado de Deus para ir ao seminário, me capacitar.
E eu louvo a Deus pela vida dele, da Joelma, dos meninos, né, que já não são tão meninos assim, cresceram bastante. E é motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite com os irmãos. Diante de tantas coisas que nós temos vivido, né, nesses últimos dias, sentimentos diversos por irmãos que têm partido, familiares, amigos, queridos que têm padecido por conta dessa epidemia mundial, como o pastor disse, a nós cabe confiar no Senhor, continuar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós entendemos que Ele continua reinando soberanamente, Ele está acima de todas essas questões, e nós não podemos nos afastar 1 milímetro que seja da presença do Senhor. Não abandone o Senhor, é a palavra de Deus para nós, para que nós nos mantenhamos firmes. Nós somos uma espécie de resistência nos dias de hoje, porque nós podemos perceber a quantidade de pessoas que em alguns momentos poderiam até mesmo estar aqui conosco, pessoas que se afastaram da fé por conta de algum acontecimento, pessoas que desviaram os seus olhos do Senhor, o seu coração do Senhor, e então essas pessoas se encontram distantes, perdidas, e o Senhor está de braços abertos aguardando o retorno dessas pessoas. Nós somos a resistência nesse sentido, porque nós continuamos a crer no Senhor, e não só a crer, mas anunciando também as boas novas, vivendo o Evangelho. Nós precisamos muito disso. Nunca na história da humanidade foi tão necessário viver de acordo com essa palavra, testemunhar através das nossas ações e atitudes, porque existem muitas pessoas que ainda precisam receber a Jesus em seus corações, e cabe a nós fazer isso. Aquilo que Deus ministrou no meu coração nesses últimos dias para compartilhar com os irmãos se encontra lá no texto de João, capítulo 6, a partir do verso 41. João, capítulo 6, a partir do verso 41. João capítulo 6, a partir do verso 41. Diz assim a palavra do Senhor: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro este discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, de louvar ao Senhor. E agora pedimos, Deus, humildemente, que o Senhor prepare os nossos corações para que possamos receber a porção dessa palavra. E de forma especial eu te peço, Deus, usa a minha vida, se assim o Senhor quiser. Eu me consagro ao Senhor, Deus, em gratidão, em humildade, Deus, porque sei que de mim nada pode sair de bom se não for por intermédio do Senhor. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E ele estava falando para judeus, e estava falando para alguns discípulos, estava falando para os 12 que o acompanhavam costumeiramente. É interessante que ele estava falando sobre ser o pão do céu. E ele diz o seguinte: olha, eu sou o pão do céu, mas não sou como o pão ou o maná que os seus pais comeram no deserto, porque eles comeram daquele maná e eles pereceram, eles vieram a morrer. Mas aquele que comer do pão que eu sou, esse irá herdar a vida eterna, esse viverá eternamente. E isso era uma coisa que incomodou muito os judeus, porque eles olhavam para Jesus dizendo essas palavras, eles pensavam o seguinte: quem é esse? Não é senão o filho de José, o carpinteiro, e de Maria? Como ele tem audácia de se comparar a Deus, dizendo essas coisas, dizendo que veio do céu, dizendo que voltará para o céu? Isso era uma coisa que incomodava muito aquelas pessoas. E ele disse isso. Ele disse não apenas que era o pão do céu, mas que ele ressuscitaria no último dia e que levaria com ele também aqueles que crescem no nome dele. E ele diz algo que é muito interessante aqui. Ele diz que todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem até ele. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? A palavra de Deus diz que até mesmo a fé, ela é um dom de Deus, e ela não pode ser gerada por nós mesmos. A nossa conversão acontece da mesma forma. Deus, ele começa a operar dentro de nós a consciência de que nós somos pecadores, de que nós necessitamos de um Salvador, e ele começa a gerar dentro de nós a consciência de que Jesus é o meio pelo qual nós receberemos essa salvação. Então é Deus que num primeiro momento ele começa a gerar dentro de nós essa consciência, ele começa a provocar dentro de nós um sentimento de necessidade de nós encontrarmos o Salvador que é Jesus. E aquelas pessoas naquele momento, aqueles judeus e alguns discípulos que estavam acompanhando Jesus, eles não compreenderam isso, porque muito provavelmente eles estavam acompanhando a Jesus por conta dos sinais e dos milagres que ele tinha operado. Eles estavam acompanhando a Jesus não pelos motivos corretos, mas eles estavam acompanhando Jesus por algo físico que eles tinham visto naquele momento. Nós caminhamos no texto e nós percebemos que num determinado momento isso gerou uma discussão entre eles, porque, como eu disse, eles não tinham a capacidade de entender aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus, nesse texto, ele diz que aqueles que comessem da sua carne e bebessem o seu sangue teriam a vida eterna. Ele fala coisas aqui que já estavam relacionadas à sua crucificação um pouco mais à frente, porque ele já sabia aquilo que aconteceria.
E ele diz que da mesma forma que ele vivia pelo Pai, que é Deus, aqueles que crescem nele, aqueles que o recebessem, viveriam também por meio dele, e receberiam esse alimento que gera a vida eterna, porque ele era o pão do céu. Essa palavra de Jesus, ela escandalizou aqueles irmãos. Aqueles irmãos ficaram escandalizados com aquilo que ele disse. Alguns julgavam que o discurso de Jesus era até mesmo um tanto quanto duro, mas Jesus sabia que algumas pessoas ali não creriam naquilo que ele estava dizendo. Ele sabia inclusive que havia um ali que o trairia, ele tinha consciência disso. E ele diz aqui no versículo 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso explica porque nós só conseguimos entender as coisas espirituais através do Espírito. Somente aqueles que conseguem discernir espiritualmente as coisas de Deus conseguem ter a compreensão de quem Jesus é e daquilo que a palavra quer anunciar. Aqueles homens não tinham essa dimensão, e o que acontece é que muitos deles, diante dessa palavra de Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Eles foram embora. Muitos discípulos, os judeus foram embora, muitos discípulos foram embora, e Jesus então lança uma pergunta àqueles que ficaram, lança uma pergunta aos 12: e vocês? O que vocês irão fazer? Vocês também irão me abandonar? E Pedro, ele responde o seguinte: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Esse é um texto muito emblemático. Essa frase de Pedro, ela é muito emblemática. Todos nós já ouvimos esse versículo, todos nós já meditamos nesse versículo, e esse versículo ele fala muito ao meu coração, porque diante de qualquer outra possibilidade ou oportunidade que não fosse estar na presença de Jesus, permanecer com Jesus, Pedro respondeu muito rápido: Senhor, não há a mínima possibilidade de nós não estarmos junto de Ti, porque em Ti existem as palavras de vida eterna. Ele tinha a compreensão de que nada poderia ser comparado a estar na presença de Jesus. Ele havia sido alcançado por Deus, ele havia compreendido quem Jesus era de verdade, ele havia compreendido que estava diante dele o Messias e de que ele precisava permanecer na presença de Jesus, permanecer com Jesus. Infelizmente, essa não é a realidade na vida de muitas pessoas. Como eu disse logo no começo, muitas pessoas têm se afastado de Jesus, talvez por não terem recebido aquilo que achavam que receberiam do Senhor, talvez por não estarem contemplando determinados milagres, ou talvez por não estarem recebendo coisas que julgam merecedores de receber. Essas pessoas têm se afastado de Jesus, mas nós não. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, não, nós continuamos a caminhar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos muitas vezes. E muitas vezes nós vamos ter que caminhar por fé, não vamos caminhar por vista, mas existe dentro de nós uma convicção que não pode ser abalada, convicção que as pessoas que abandonaram a Jesus nesse texto não tinham, a convicção de quem Jesus era de verdade, e daquilo que Jesus poderia oferecer a elas. Quando nós compreendemos quem Jesus é, nós recebemos gratuitamente a maior herança de todas, que é a vida eterna. Nós recebemos de graça, a graça do Senhor vem sobre nós e derrama sobre nós essa possibilidade, quando nós temos esse encontro com Jesus. Esses homens não estavam preparados para isso, porque as motivações deles não eram as motivações adequadas, e por conta disso, eles simplesmente se desviaram, eles simplesmente abandonaram a Jesus. Nesses últimos dias, eu e minha esposa, nós vivemos, dentre tantas experiências, uma experiência particular relacionada à Covid, e na verdade nós já tivemos Covid 2 vezes, eu 2 vezes e ela 2 vezes também. Pela misericórdia de Deus, a primeira vez que tive foi leve, eu fiz ali o isolamento, tomei a medicação, e isso foi suficiente. Na segunda vez, um pouco mais agravada, mas não precisei ser internado.
Minha esposa na segunda vez foi diferente, foi bem forte, as coisas aconteceram muito rápido, ela está aqui para a honra e glória do Senhor, não tem um mês que ela recebeu a alta do hospital, e aquilo que aconteceu com ela foi algo que impressionou, inclusive, a equipe de médicos daquele hospital, porque ela deu entrada naquele hospital com aproximadamente 80% do seu pulmão comprometido, e em apenas 6 dias Deus operou um grande milagre na vida dela. Desses 6 dias ela ficou 2 dias na UTI, mas ao final do 6º dia o Senhor operou maravilhosamente, e nós pudemos ter a alegria de ter a Laís voltando para casa, agradecendo a Deus, em gratidão ao Senhor, todos nós, por aquilo que Ele tinha operado. E eu confesso aos irmãos que desde o primeiro momento onde ela entrou naquele hospital, onde ela foi internada, muitas coisas vieram à minha mente, muitas coisas vieram ao meu coração. E diante da gravidade dessa doença, diante da rapidez com que ela acaba agravando, né, a saúde das pessoas, eu não posso mentir e dizer que não passou pela minha cabeça talvez a possibilidade de perder a minha esposa, de não tê-la mais comigo, mas na mesma forma, a intensidade que esse sentimento vinha ao meu coração, eu fechava os meus olhos, eu orava ao Senhor, e o Senhor trazia uma paz sobre-humana ao meu coração, porque a palavra nos diz que existem enfermidades que não são para a morte, mas são para que o nome de Deus seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado, e assim aconteceu com ela. Eu não tenho dúvidas disso. No mesmo período que ela foi internada, nós estávamos orando por outros irmãos, alguns não resistiram, alguns partiram para a glória do Senhor, e o Senhor em todos os momentos, Ele tratava conosco, Ele nos mostrava que estava presente, que estava cuidando da minha esposa, que estava cuidando de cada um de nós, e Ele provou isso de muitas maneiras. Por isso eu afirmo que o cuidado do Senhor conosco, Ele é sobrenatural. O Senhor Deus tem derramado porções redobradas de bênçãos, Ele tem trago uma paz que excede a todo entendimento aos nossos corações, e Ele tem nos mostrado todos os dias que Ele continua reinando de forma soberana sobre todos os cenários. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é que não importam as circunstâncias, nada pode nos afastar da presença do Senhor, nada deve ser um motivo para fazer com que nós estejamos impedidos de nos achegar ao Senhor. Não, nós precisamos clamar a Ele em todo o tempo, precisamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Não existem situações que não podem ser mudadas pelo Senhor, não existem quadros que não podem ser revertidos pelo Senhor, mas nós também precisamos ter a consciência de que a vontade dEle deve reinar. E eu digo com muita tranquilidade, ainda que naquele momento Deus quisesse chamar a minha esposa à glória dEle, eu tenho certeza que o Senhor me daria o conforto e o consolo necessários. Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido é porque era de fato a vontade dEle. E quem somos nós para discutir com aquilo que Deus tem feito, para querer questionar aquilo que Deus tem feito? Hoje louvado seja o nome dEle, eu tenho minha esposa aqui comigo, isso para mim é motivo de grande alegria, pelos planos que nós temos no nosso coração, pelos projetos, pelo chamado que nós entendemos, que nós recebemos da parte do Senhor, que é testemunhar, que é pregar, que é anunciar as boas novas. Eu sou muito grato ao Senhor por tantas bênçãos, por tantos milagres que Ele tem me permitido viver, desde o momento que eu recebi no meu coração. E amados, com o coração repleto de gratidão, eu quis trazer essa palavra a vocês nessa noite, porque em alguns momentos da nossa vida nós somos provados de tal forma que a nossa fé ela vacila. Nós começamos a duvidar da provisão de Deus, nós começamos a questionar se nós teremos forças para suportar a provação que está sobre nós naquele momento. E deixa eu dizer algo para vocês, isso é natural.
Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe que nós precisamos dEle, Ele sabe que por nós mesmos, nós sucumbiríamos, por nós mesmos nós não teríamos a mínima capacidade de suportar as coisas pelas quais nós somos afligidos. Nós temos nos cuidado, eu de forma especial, agora muito mais. Eu tenho trabalhado como motorista de aplicativo, motorista da plataforma Uber, e depois que isso aconteceu conosco, eu tenho redobrado ainda mais as medidas protetivas, mas confiando que quem cuida de nós é o Senhor, confiando que nem mesmo o Covid ou qualquer outro tipo de calamidade pode nos afastar do Senhor, do amor do Senhor, porque Jesus disse que assim como Ele venceu a morte, nós também venceríamos a morte. Pastor Sérgio disse isso aqui, a morte é um processo pelo qual todos nós iremos ter de vivenciar, iremos ter de passar, mas nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos qual é o nosso local de destino, sabemos que a nossa vida não se limita apenas às coisas dessa terra. Então eu tenho percebido diante disso que muitas pessoas têm perdido a alegria em viver, a alegria em servir ao Senhor, em continuar buscando ao Senhor, e não é isso que o Senhor espera de nós, pelo contrário, Ele espera de nós que nós continuemos anunciando, que nós continuemos vivendo, que nós possamos ser para muitas pessoas uma expressão do amor de Deus, servindo as pessoas, atendendo as pessoas, orando uns pelos outros, amando uns aos outros. Servir é um dos maiores privilégios que nós podemos ter na nossa vida cristã. Eu tenho aprendido que não importa se eu esteja num púlpito pregando a palavra de Deus, ou se eu estou na minha casa, ou se eu estou ali dirigindo meu carro, eu posso ter um ministério em qualquer área da minha vida, e Deus tem me dado a oportunidade de anunciar a sua palavra ali, com muitos e muitos passageiros que entram no meu carro, e eu tenho orado a Deus: Senhor, este carro é do Senhor, a minha vida é sua, então eu peço ao Senhor que me permita ser um canal de bênção na vida de alguém que esteja precisando de uma palavra. Isso tem acontecido muitas vezes, como também o contrário, pessoas têm entrado dentro do meu automóvel e têm sido usadas por Deus para me lembrar o quanto Deus me ama, o quanto Ele se importa, o quanto Ele continuará provendo todas as minhas necessidades, e assim Ele vai fazer com cada um de vocês que estão aqui também. Em alguns momentos nós seremos atordoados, uns por notícias, como eu tive ao saber que minha esposa teria que ser internada. O pastor, ele tem o hábito desde muito tempo atrás de estar em muitos hospitais, visitando enfermos, e nós sabemos qual é a realidade dos nossos hospitais. Nós sabemos que existem muitas pessoas capacitadas, pessoas que têm servido de forma brilhante nos hospitais, técnicos, enfermeiros, médicos. Eu tenho orado muito por eles, mas nós sabemos que se o médico dos médicos também não impor as mãos, nós estamos perdidos. Mas Ele tem imposto as mãos sobre as nossas vidas o tempo inteiro. Por isso precisamos fazer das palavras de Pedro as nossas palavras. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Onde nós buscaremos a solução para os nossos problemas? Onde nós buscaremos a força que nós temos, o consolo, o conforto, se não for no Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos gerou para uma nova vida? Porque nós temos em Jesus uma nova expectativa. Nós não caminhamos como ovelhas sem pastor, como éramos no passado, não. Agora nós somos ovelhas de um pastor, nós somos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E agora, tendo sido adotados por Deus, nós não mais viveremos como órfãos, nós viveremos como filhos amados, que possuem a oportunidade de receberem de Deus tudo aquilo que precisam. E quando eu falo aqui tudo aquilo que nós precisamos, eu não estou dizendo aqui sobre coisas materiais, não, eu estou falando sobre aquilo que Deus sabe que nós necessitamos. Um grande amigo meu, ele sempre diz o seguinte: quando você pergunta a ele se ele está bem, ele responde: estou melhor do que eu mereço. Isso é uma verdade. Nós sempre temos em Jesus aquilo que nós merecemos, nós sempre temos nele aquilo que nós necessitamos, e não há nada que pode roubar a nossa paz e a nossa alegria de estarmos no Senhor. Nada pode roubar isso. As coisas estão difíceis, talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com um enfermo na sua família, um conhecido, um familiar.
talvez esteja faltando comida na sua casa. Nós estamos aqui para servir você, porque é papel nosso também estender a mão. Aquele que tiver uma capa, ou melhor, aquele que tiver duas, que dê uma a seu irmão. Aquele que tiver um alimento, compartilhe. Nós precisamos fazer isso, precisamos compartilhar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Mas saiba, querido, que você nunca estará sozinho. O Senhor nunca se afastará de ti. Por isso, não abandone o Senhor, não perca de vista quem o Senhor é, de onde Ele te tirou. Não se esqueça dos milagres que Ele já operou na sua vida. Não se esqueça daquilo que Ele está disposto a fazer, coisas que estão reveladas na sua palavra, coisas que ainda se cumprirão na vida do povo de Deus, coisas que ainda se cumprirão nesse mundo. A pandemia e uma série de outros acontecimentos que ainda irão surgir, elas confirmam e nos mostram que existe um projeto, existe um plano já preparado por Deus desde antes da criação do mundo, e nada disso vai alterar aquilo que Deus disse que acontecia no final. A verdade é que Jesus voltará e buscará uma igreja, buscará um corpo, uma família para estar junto dele, num lugar onde não haverá mais choro, pranto, num lugar onde nós teremos a capacidade de vê-lo como ele é, tendo sido transformados à semelhança de Jesus Cristo. E eu anseio por isso, esse momento onde todas essas coisas já tiverem passado. Eu quero isso, eu anseio por isso todos os dias da minha vida. Mas eu não perco de vista o alvo, que é, estando aqui, neste lugar, nessa terra, ser uma testemunha, viver por aquilo que eu acredito, a palavra de Deus, indo à presença do Senhor, aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que é bálsamo para mim, aquele que pode me dar tudo aquilo que eu preciso, aquele que me capacita, aquele que me fortalece, aquele que está disposto a fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, esse maravilhoso Deus que te lembra nesta noite: eu estou no controle de todas as coisas. Nós não podemos ser como esses homens aqui, como judeus e discípulos de Jesus que o abandonaram. Não, nós precisamos ser cristãos e discípulos verdadeiros, que sabem que precisam permanecer em Jesus, por quem Ele é e por aquilo que Ele disse que faria, por aquilo que Ele tem operado em nós, pela salvação que nós recebemos da parte dEle. Queridos, experimentar de Deus algo maravilhoso e sobrenatural é algo que depende muito mais de nós do que dele, porque Ele permanece fiel a Ele, fiel à sua palavra, diferente de nós que muitas vezes nos afastamos dele, deixamos de buscá-lo em sua palavra, deixamos de buscá-lo através da oração. E um momento como esse deveria servir para nós como oportunidade para que nós buscássemos ainda mais ao Senhor, nos consagrássemos ainda mais ao Senhor, entendendo que é isso que nós devemos fazer em todo tempo, em todo tempo. Como nós gostaríamos de ter aqui muitas e muitas pessoas que fazem parte dessa igreja, e muitos visitantes, mas nós sabemos que o momento ele não é oportuno para isso, que existem algumas pessoas que estão classificadas como um grupo de risco, existem muitas pessoas que estão se recuperando ainda, mas nós temos esse privilégio. Mas nós que somos a igreja do Senhor precisamos entender também que o ser igreja não se resume apenas a estarmos aqui nesse espaço, nessa construção, porque a igreja do Senhor ela é itinerante, ela trafega por todos os lugares, ela transita por todos os lugares e ela leva a palavra do Senhor onde quer que ela estiver. Nós somos um organismo vivo enquanto igreja do Senhor. Não somos um grupo que é a igreja apenas nas quartas e no domingo. Não, nós somos a igreja do Senhor em todos os dias. Aonde houver alguém que clama ao Senhor, aonde houver alguém que tenha necessidade de ser salvo, de ser liberto, ali a igreja do Senhor ela deve se fazer presente. Sim, nós temos sido afligidos, sim, nós temos passado por grandes dificuldades, mas nós não podemos perder de vista que há pessoas, o nosso semelhante. Quem é o nosso semelhante? São todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas precisam do Senhor.
Essas pessoas estão precisando de uma palavra, essas pessoas estão precisando de um alimento, essas pessoas estão precisando de uma roupa e de muitas outras coisas. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos simplesmente nos fechar em nós mesmos, entendendo, precisamos cuidar de nós, precisamos nos isolar, precisamos cuidar para que nós não venhamos a contrair esse vírus. Sim, precisamos nos cuidar, mas precisamos também estar atentos àquilo que Deus quer fazer através de nós, a forma como Deus quer abençoar pessoas através das nossas vidas. Esse Jesus, aquele que possui as palavras de vida eterna, Ele quer fazer isso em nós, Ele quer nos levar a viver experiências maravilhosas, e a epidemia e nem qualquer outra circunstância pode nos impedir de viver de acordo com esta palavra, de viver de acordo com essa verdade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero orar a Deus e pedir ao Senhor que possa atuar em nossos corações, em nossas mentes, fazendo com que nós não nos esqueçamos de quem Ele é e daquilo que Ele está disposto a fazer por cada um de nós. Muitas pessoas queridas, irmãos em Cristo, familiares, partiram para a glória do Senhor. Alguns partiram desta terra, mas ainda não haviam aceitado ao Senhor. Isso em alguns momentos é motivo de grande tristeza para nós. Eu tenho certeza que existe uma preocupação dentro do seu coração, assim como há no meu também, de pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Senhor. Eu sei que talvez em alguns momentos da sua vida você se preocupe com coisas que você não tem no momento, talvez coisas básicas como um recurso ou alimento, mas eu quero que você não perca de vista a verdade de que há um Deus que reina sobre todas as coisas e que está com os seus olhos voltados para você, pronto a te atender nas suas necessidades, sejam elas pequenas ou grandes. Esse Deus, Ele quer ter com você, Ele te aguarda todos os dias, num lugar de oração, num lugar de súplica, num lugar onde você possa compartilhar com Ele, confessar a Ele, num lugar onde você possa se manter completamente vulnerável a Ele, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas fraquezas. Ele te chama a esse lugar para que você entenda que Ele te ama, que Ele tem cuidado de você. Não há outro lugar que nós possamos ir a não ser a presença do Senhor. Não há outro lugar onde nós possamos ter a convicção de que estamos seguros. Pedro sabia disso, ele havia compartilhado da experiência de estar na presença de Jesus, de ver a Jesus. Ele sabia como era a sua vida antes e como a sua vida se tornou a partir do momento em que ele caminhou com Jesus, a partir do momento em que ele conheceu as verdades que Jesus trouxe a ele. E nós, de forma muito especial, temos a oportunidade de conhecer as verdades reveladas de Deus através da sua palavra. Nós temos vivido experiências da parte de Deus que tem nos mostrado o quão Ele é verdadeiro, o quão Ele é onipresente, onipotente, o quanto Ele está disposto a fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então nessa noite eu quero pedir ao Senhor que possa lembrá-lo de todas as coisas que Ele fez, que Ele possa trazer à sua memória tudo aquilo que traz esperança por dias melhores, que Ele possa trazer ao seu coração a convicção de que nem a Covid, de que nem nenhum tipo de enfermidade, de que tristeza alguma poderão separar você do Senhor e do amor do Senhor, e da certeza de que ao aceitar Jesus, você conquistou o maior presente de todos, que é a salvação eterna, que é a rica oportunidade de estar num dia futuro na presença de Deus, vendo Ele como Ele é, vendo a Jesus como Ele é, tendo sido transformado por Ele, a semelhança dEle. Esse é o destino de todo cristão, contemplar a glória do Senhor como Ele é. O Senhor é maravilhoso por nos permitir, ainda neste tempo, contemplar a maravilhosa graça dEle, contemplar o seu amor,
as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico pelo milagre que o Senhor operou na vida da minha esposa. Eu te glorifico pelo milagre que o Senhor operou na vida dos meus familiares. Eu te glorifico pela vida do meu pai, Deus. Eu sei que o Senhor tem um plano para a vida dele. Eu te glorifico, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro, Senhor, neste momento por todos aqueles que se encontram enfermos e que precisam do toque do Senhor, Deus. Que o Senhor Deus possa ir até os hospitais, que o Senhor Deus possa visitar cada leito, mas que o Senhor também visite cada profissional da área da saúde que tem lutado bravamente. Eles têm sido incansáveis. Existem muitos servos do Senhor ali, e até mesmo aqueles que não são seus servos, Deus, que eles tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor através desse tempo que eles têm vivido, Deus, porque o Senhor, como fez com minha esposa, Ele está disposto a fazer com muitas outras pessoas, confundindo a medicina, Deus, confundindo aquilo que nós temos muitas vezes como certeza. O Senhor está acima de todas essas coisas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor não pode ser medido por aquilo que nós compreendemos, porque o Senhor transcende todas as coisas, e isso para nós é motivo de grande alegria, porque nós sabemos que apesar de não caminhar por vista, apesar de caminharmos pela fé, o Senhor não falha. Melhor é caminhar pela fé no Filho de Deus, melhor é caminhar convicto daquilo que o Senhor irá fazer, operando vida eterna, Deus. E nós não queremos ser como aqueles que retrocedem, não, nós queremos ser aqueles que permanecem no Senhor, em fé no Senhor. Nós queremos ser aqueles, Deus, que não abrem mão de buscar a Tua face, que não abrem mão de orar ao Senhor, que não abrem mão de buscá-lo todos os dias da nossa vida, porque nós sabemos que nós dependemos do Senhor, e nós sabemos também que existem pessoas que precisam conhecer ao Senhor e serem alcançadas por esse mesmo amor, graça, bondade e misericórdia. Por isso, Senhor, que nós possamos olhar um pouco além de nós mesmos, Deus, nos permitindo ser instrumentos do Senhor neste tempo, discernindo, Deus, as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para que nós possamos, ó Deus, anunciar a Ti, anunciar a Tua palavra, alcançar corações desesperançosos, Deus. Nos ajude a ser como lamparinas colocadas sobre a mesa, sobre os montes, ó Deus. Nos ajude a ser como faróis que iluminam o caminho que leva em direção ao Senhor Jesus, Deus, o consumador da nossa fé. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Sérgio, Deus. Obrigado pela vida da sua família, Deus, que tem servido ao Senhor neste lugar, neste bairro. Obrigado, Deus, pelos 3 anos que eles completaram nesse lugar. Obrigado pelos irmãos que estão conosco nessa noite, pelos irmãos que nos assistem nessa noite. Deus, me faltam palavras, Senhor, para expressar a gratidão que eu tenho ao Senhor, por ter sido chamado pelo Senhor, pelo privilégio que é, Deus, poder anunciar a Tua palavra, pelo privilégio que é poder viver, Deus, na prática, Deus, a graça superabundante, Deus. Muito obrigado, Deus, porque eu não sou digno, Deus, de tantos milagres que o Senhor, Deus, tem me permitido contemplar, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Teu nome precisa ser exaltado. Teu nome está sobre todos os nomes. O Senhor está sobre todas as coisas. O Senhor é criador de todas as coisas, Deus. E o Senhor se importa conosco, Deus. Por isso a nossa gratidão nessa noite, Deus. Visita, Deus, a cada coração nessa noite, Deus. Visita a cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, Deus. Derrama um bálsamo especial, uma unção especial sobre a vida dos meus irmãos, Deus. Que eles possam, Deus, persistir em buscar o Senhor, Deus. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo, Deus. Eu te faço com o perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado, pastor. Obrigado pela honra de estar aqui com vocês nesta noite, pela honra de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito por nós. E eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo coisas grandiosas na vida de cada um de vocês. Basta crer. Amém? Amados, nós, se seu marido Eduardo fez a relação dos pedidos de oração, vem aí, dá aqui rapidinho só para ver do pessoal que passou para nós, né? Isso, ela me auxiliar.
A irmã Helene Santos, lá de Marechal Floriano, ela pede oração pela madrinha Natália Rocha, que está internada por conta do Covid. Nós falamos aqui do irmão Joênio, a família da irmã Tiana também, né? Houve um óbito ali na família. Estamos orando, vamos continuar orando por toda a família. Nós estamos orando, amados, porque durante este tempo que nós estamos aí vivendo de pandemia, nós temos visto muitas empresas fechando. Então nós sabemos que existem muitas formas, ou seja, existem muitos problemas acontecendo. E nós falamos de família, Dia Internacional da Família. Eu posso imaginar que todo indivíduo, ainda que ele seja só hoje na terra, em relação à sua família, que não tenha talvez um pai ou uma mãe vivos, foi filho único, né? Mas nós sabemos que neste momento existem muitas situações acontecendo. E eu estou lembrando aqui agora, com muito carinho, do pastor missionário Josenildo Miller. Ele está ali em Cabo Verde, África, continente africano. E deixa eu tirar, para falar melhor, né? E ele estando ali em Cabo Verde, ele teve Covid, aproximadamente, ele completou agora, então, vamos dizer 15 dias atrás. A esposa dele está aqui no Brasil, ela mora na região de Domingos Martins, a irmã Lisa. E ele foi para Cabo Verde, sabendo que lá o contágio está avassalador, está em risco extremo também, como outras partes também agora da África estão. Ele teve essa experiência de Covid. Ele foi para lá, sabe por quê? Porque ele tem um projeto missionário há mais de 15 anos. Eles têm mais de 200 missionários autóctones, ou seja, pessoas dali da região. E ele tem um projeto chamado Universidade da Vida, Mantano, Universidade da Vida. E aqueles jovens que já estão participando com ele ali, foi percebido na região onde ele está, que eles não estavam em depressão como os outros jovens estavam. O Estado mandou chamar e saber o que eles tinham de diferente dos outros. Tudo isso para a glória e honra do Senhor. E o pastor saiu daqui do Brasil, foi para lá, para Cabo Verde, e ele foi dar uma palestra para o governo da região do Cabo Verde, daquela região mais específica onde ele está. Eles vivem em conflito constante. E ele deu um depoimento, depois vou colocar dentro do nosso grupo da igreja, ele falando, ele dando testemunho. Primeiro sorrindo, porque, meus irmãos, a minha alegria de ter vencido com a bênção de Deus essa doença. Mas eu quero dizer que nem essa doença foi capaz de impedir o agir de Deus sobre a igreja aqui em Cabo Verde. E ele compartilha isso ali, que houve a reunião, e ele mesmo depois que recebeu alta, ele teve uma inflamação gravíssima na sua garganta, mas se recuperou, para a glória e honra do Senhor. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo crítico, mas nós sabemos que a igreja, e contra a igreja, nem as portas do inferno prevalecerão. Que nós possamos avançar com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Que Deus abençoe a Eliane por esse pedido que ela colocou aqui para nós, ok? Da Natália Rocha. Que o Senhor esteja abençoando todos os participantes do nosso culto e aqueles que
estarão assistindo em outro momento também. Que o Senhor abençoe todos. Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com um cântico. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, tudo isso pela fé. Vamos adorar o Senhor, amados, com este louvor. E depois então o grupo também já estará aqui à frente também para nosso encerramento. Mas o pastor Tagner vai orar depois desse louvor. E nós agradecemos a presença da Laís, a presença do Tagner. Obrigado, Tagner. Deus te abençoe, abençoe o casal. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Pela fé posso regar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Vamos no início novamente. Bem animados, hein? Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé não há muralhas pela Aleluia. Pastor Tagner, para para nós, por favor. Senhor, nós te exaltamos e nós glorificamos o teu santo nome, Deus, por quem o Senhor é, pela maravilhosa, Deus, oportunidade de estar em tua presença, de buscar a tua face. E como nós cantamos aqui, Deus, não há muralhas, ó Deus, ou qualquer outro tipo de dificuldade que poderão nos afastar de ti, Deus, porque nós cremos em fé, Deus, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Nós cremos que o Senhor, Deus, continuará a dar a nós tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, assim como também os nossos irmãos. E Senhor, nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Nós pedimos ao Senhor de forma especial que nos dê uma semana abençoada, uma semana com ricas oportunidades para poder testemunhar do Senhor, da Sua palavra, que nós possamos ter experiências com o Senhor, experiências que venham nos aproximar cada vez mais do Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Deus, que o Senhor Deus possa atender aos meus irmãos em cada uma de suas necessidades, Deus, que o Senhor Deus possa continuar todos os dias da nossa vida, trazendo a nós o consolo, o conforto, a alegria que é permanecer no Senhor, viver por Teu intermédio, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Esse é o nosso desejo nessa noite, Deus, e é o nosso desejo para todo sempre, Deus. Continua conosco, Deus, nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, amém.
Pastor Tagli, muito obrigado, Deus te abençoe. Irmã Laís, vocês estão convidados a voltar sempre. Vou falar assim, voltar apenas de novo, né? Voltar sempre. Uma boa semana, uma semana abençoada a todos os irmãos que participaram conosco. Amados, nós estamos colocando aí para vocês o nosso QR Code, o Pix, né? O nosso código aí, para aqueles que quiserem fazer suas contribuições, suas dedicações. Eu sei que nesse tempo é um tempo muito difícil para se deslocar e ir até o banco, a agência, né? Então evite de ficar caminhando muito e aproveite para aprender da tecnologia, né? Continue sendo abençoado. Deus abençoe a todos. As nossas crianças também estamos orando para que logo em breve a gente volte a ter nosso culto infantil. Tudo isso, amados, em oração silenciosa. Vou pedir para a Maria Eduarda mostrar os nossos músicos aqui. Nós vamos encerrar ouvindo o nosso instrumental. Agradecemos ao Alisson, ao Carlos, à irmã Tiana, nossos instrumentistas, irmã Joel. Isso é bênção de Deus, né? Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite, uma semana abençoada, vitoriosa para todos. Amém.